E aí, galera, vamos lá começar a nossa aula de hoje a respeito de perfil profissional, continuando da aula passada, que a gente já falou bastante a respeito de como se portar melhor como profissional, quais as formas apropriadas, como se comportar, o que a gente tem que fazer. Falamos um pouquinho sobre currículo também, falamos sobre marketing pessoal nas aulas anteriores também. E hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante, né, em todo esse processo como futuro profissional. Vamos falar sobre entrevista na aula de hoje, tá? Entrevista é o tema da aula de hoje. Hoje, depois que eu passar o material para vocês, explicar o conteúdo para vocês, eu vou gravar também um pouquinho da participação da aula de vocês, da aula de hoje, tá? Para que eu possa deixar guardado, armazenado e possa mostrar para outras pessoas também, para eles aprenderem como é que trabalha em grupo, tá bom? Então vamos lá. O que é a entrevista? A entrevista é o ponto alto, né, para a gente poder começar a trabalhar dentro de uma empresa. Então, a entrevista já é o ponto mais alto possível que você poderia chegar sem ser contratado ainda. Porque nos dias atuais, no mercado de trabalho, você passa por um processo seletivo, né? Existe todo um processo de seleção do candidato. Então, antes mesmo de você fazer a entrevista, outras coisas são abordadas, tá? Mas algumas coisinhas têm que ficar sempre na cabeça de vocês. Primeiro, respeite o horário agendado. Se você marcou para 3 horas da tarde, se foi marcado para você 3 horas da tarde, esteja no local da entrevista às 3 horas da tarde. Esteja lá. Não estou falando para você chegar às 3 horas. É para você estar lá dentro às 3 horas da tarde. Pode ser que demore um pouquinho para começar? Provavelmente. Afinal de contas, é um processo seletivo. Várias pessoas serão entrevistadas antes de você e após você também. Então, chegue no horário certinho para você não se atrapalhar, não se atrasar e nem atrasar outra pessoa que vai ser entrevistada após você, tá? Então, respeite o horário que foi agendado para a entrevista, tá? Nunca chegue atrasado a uma entrevista. Aliás, não chegue nem no horário marcado, chegue antes, meia hora, 20 minutos antes, tá? Não chegue suado e nem amassado, pelo amor de Deus. Nada pior do que você ir fazer uma entrevista de emprego, você tem que sair correndo porque você se atrasou por algum motivo e você está suado, com a roupa toda amassada de qualquer jeito. Chegue em um horário que dê para você se organizar, dê para você ir lavar a mão, se precisar lavar o rosto, precisar passar um desodorante de novo, né? Chega no horário com antecedência. No horário marcado, você tem que estar lá dentro, já pronto para a entrevista. Não é que você tem que chegar às 3 horas para começar a entrevista, 3h30. Você vai chegar antes, para começar às 3, por exemplo, tá? Por favor, esteja portando uma cópia do currículo e também dos seus documentos pessoais. Quando você vai fazer uma entrevista, obviamente o entrevistador já viu o seu currículo. Obviamente ele já sabe o que tem escrito lá, tá? Mas leve uma cópia, uma nova cópia do seu currículo. Isso é importantíssimo. E outra coisa que é bem interessante você já fazer é levar também uma cópia dos seus documentos pessoais. RG, CPF, título de eleitor, para os homens, certificado de reservista, né? Leve todos os documentos que são necessários para a contratação. Vai que é um processo rápido de seleção e vocês já vão ficar por ali mesmo, já ser contratado na hora. Já aconteceu comigo, inclusive, tá? Então, leve os documentos pessoais de vocês, uma cópia dos documentos. Não é para levar para a empresa tirar cópia, tá? É para levar já a cópia dos documentos para a empresa, porque pelo menos agiliza o processo. E o seu currículo? Leve o seu currículo impresso. Lembra que eu falei na aula lá de currículo? Sempre deixa 2 currículos com você, pronto, bem organizados. Um é aquele que você vai distribuir, levar para a empresa, apresentar nas empresas quando tiver uma oportunidade no mercado de trabalho. E o segundo é aquele currículo mais extenso, contendo todas as informações que você julga interessante para o entrevistador saber sobre você, tá? Não faz um currículo gigante só e pronto, acabou. Faz 2, um bem resumido, com pouquíssima informação, o mínimo necessário, somente o necessário para que o entrevistador saiba as informações sobre você, e o outro com mais detalhes, para que o entrevistador saiba exatamente quem é você, tudo que você já fez na empresa, tudo que você já estudou, quais foram os seus projetos e quais foram os seus cursos,
tudo que seja relevante ao objetivo. A gente falou isso nas aulas anteriores, tá? Então, leve várias cópias do seu currículo. Pode ser que a entrevista seja feita por mais de uma pessoa e, ao solicitar seu currículo, você estará pronto para entregar, além de mostrar o interesse na vaga. Domine sua própria história e seja preciso quanto às informações do seu currículo. Ao ser questionado sobre as informações do seu currículo, responda com firmeza e clareza. Mostre que você conhece bem as informações do currículo em qualquer um dos itens que está lá dentro, não é mesmo? Certo? Não fica pensando, tá? Se você demorar muito para responder um questionamento no meio de uma entrevista, isso demonstra que você não está confiante, que você não conhece verdadeiramente, ou que pode até ser uma mentira o que você colocou no currículo, tá? Então, coloque informações que são verdadeiras, primeiro de tudo. Segundo, domine o que está escrito no seu currículo, tá? Saiba exatamente o que está escrito lá dentro. Domine seus pontos fortes e aqueles que precisam ser melhorados. Se você já participou de uma entrevista de emprego, com certeza já ouviu essa pergunta. Quais são os seus pontos fortes? Essa pergunta mata, às vezes, a gente. É difícil de responder. Os pontos fracos, todo mundo consegue responder, né? É mais fácil de alguém conseguir responder quais são os seus próprios pontos fracos. Mas os pontos fortes, para a gente poder pontuar alguma coisa que seja boa, de qualidade, seja considerada como ponto forte que a gente tem, é um pouco mais complicado, tá? Ao falar dos seus pontos fortes, não diga aleatoriamente. Mencione e justifique o porquê você está citando a tal característica. Ao falar que você trabalha bem em equipe, cite alguma situação que exigiu isso. Ou, ao dizer que tem ambição para crescer, diga sobre os cursos que você faz, o que você fez, ou o que você ainda faz. E os cursos que pretende fazer. Enfim, justifique suas virtudes. Não é porque você tem sonho, tem vontade de crescimento. Não é só isso, não é só falar o ponto forte ou também o ponto fraco, tá? Não é só falar, é você justificar. Quando você mostra o porquê, o motivo real daquele ponto que você considerou como ponto forte, dá muito mais relevância na hora de você responder alguma pergunta para o entrevistador, tá? Quando o entrevistador perguntar sobre seus defeitos, ele quer saber se você tem autoconhecimento, se você se conhece, tá? O mesmo vale para as qualidades. Não precisa esconder nada. Responda com sinceridade ao entrevistador em ambos os casos. E responda somente aquilo que ele perguntar. Afinal, suas virtudes e defeitos aparecerão durante o trabalho. Então, se você vai falar sobre os seus defeitos, não é o entrevistador que quer saber o que você tem de ruim. Não é isso. Ele quer saber se você se conhece, você sabe quem é você mesmo. Por isso que vocês fizeram lá todo o processo, fizeram a como é que chama o nome mesmo? O teste lá de conhecimento da personalidade. Nossa, fugiu o nome do teste agora. Vocês fizeram lá na primeira aula, né? Teste vocacional. Isso aí, o teste vocacional. Valeu, eu vou cortar. Vocês fizeram lá o teste vocacional na primeira aula, né? Para conhecer exatamente quem é você, quais são os seus atributos, quem é você de verdade como profissional, tá? Se possível, demonstre na conversa que seus defeitos estão sendo vencidos. Por exemplo, um feedback ruim sobre concentração que você ouviu e desde então está se esforçando para melhorar e está alcançando resultados. Então, quando a gente fala de responder alguma coisa no meio da entrevista, tem que ser sincero, tem que ser direto, tem que ser objetivo, tá? Não pode simplesmente ficar enrolando, tem que ser bem direto, tá bom? Presta bastante atenção, não fique enrolando nas respostas. Conheça você mesmo, saiba as suas qualidades, saiba os seus defeitos, tá? Vamos lá, continuando aqui. Conheça muito bem a empresa em que pretende trabalhar. É fundamental, antes de comparecer à entrevista, que você conheça a empresa, tá? Pesquise sobre a empresa na internet, se possível com pessoas que já trabalham lá. Então, é bom você perguntar, questionar as pessoas que já trabalham na empresa para saber como é que a empresa funciona. Se você conhecer um pouco da empresa, demonstra ao entrevistador que você está interessado de verdade pela empresa,
tá? Então, é uma coisa boa que vale a pena vocês fazerem, fazer uma pequena pesquisa rápida mesmo sobre o que é a empresa, como que é a empresa, tá? Outro ponto que é extremamente importante, nunca critiquem as empresas que você trabalhou. Falar mal de outras empresas numa entrevista é de longe uma péssima ideia. Alguns tentam ganhar pontos, né? Tá até aí entre aspas no livro de vocês, com o entrevistador falando mal das empresas que já trabalhou e enaltecendo a empresa pretendida. Bajulação ou fofoca são táticas irritantes, além de ser totalmente antiético. Agora vamos pensar de uma forma bem direta e objetiva. Se você está falando mal da empresa anterior para uma nova empresa, o que garante que você não vai falar mal da sua empresa atual, que você está tentando entrar, para uma próxima entrada, uma próxima entrevista? Então, pensa nisso, tá? Não precisa ficar falando mal, nem criticando a empresa anterior. Apenas fale sobre você como profissional e mais nada além disso. Beleza? Isso é extremamente importante na hora de você estar numa entrevista. Destaque as suas conquistas e desafios vencidos durante a carreira. Lembre-se, você está se vendendo na entrevista, você está se mostrando na entrevista, está falando sobre você, tá? Logo, tudo que você puder usar a seu favor deve ser usado e nada melhor do que as suas experiências. Fale de suas conquistas profissionais sem exagero. Não fale que você é melhor que ninguém. Apenas diga o quanto você conhece, o quanto você tem de conquista, o quanto você já fez, o quanto você já estudou, o quanto você já participou, quais as atividades que você ainda participa, se você faz ações sociais. Tá? Pode falar, não tem problema, mas nunca, né, exagere, nunca queira ser melhor do que outra pessoa. Tá? Seja você mesmo. Se você contribuiu para o crescimento da empresa, coordenou um trabalho de sucesso, foi destaque em seu último emprego, enfim, use o que puder ao seu favor, sem diminuir outra pessoa, tá? E quando a gente está no meio da entrevista, algumas questões específicas são bem destacadas aí, que muitas empresas usam, tá? A maioria delas usam. E são perguntas chaves que vão, talvez, te ajudar e, se você não tomar cuidado, podem te prejudicar no meio da entrevista, tá? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Como você se imagina daqui a 5 anos? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Por que eu devo te contratar? Qual a sua pretensão salarial? Como você lida com pressões? São perguntas extremamente importantes no meio de uma entrevista, tá? E vão ser feitas com certeza, tá? Com certeza essas perguntas vão ser feitas. Pelo menos umas 2 ou 3 daqui com certeza vão ser feitas. Ponto forte, ponto fraco, como lida com pressão. Com certeza vão te perguntar, tá? Essa daqui tem possibilidade de perguntar. Essa daqui provavelmente. Essa daqui é muito difícil, mas pode ser que aconteça. Essa daqui é bem provável, tem grandes chances de ser perguntados para vocês. Então, saibam como responder isso de forma apropriada. Qual é a melhor forma de responder isso? Já já a gente vai fazer uma pequena parte só para vocês treinarem essas respostas e eu poder ajudar vocês a melhorar essas respostas caso seja necessário, tá? A gente vai fazer uma pequena divisão aí, rapidinho. Ó. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da outra tela. Vou parar a gravação, tá? Para poder dividir o arquivo de vídeo e a gente já começa aí com as pequenas entrevistas. Beleza? Luz, câmera, ação. Vamos lá, tá? Vamos gravar aqui para a gente ver como é que fica. Já está gravando, tá? Então, ó, algumas perguntas, como eu falei para vocês agora há pouco, elas são muito usadas no momento da entrevista. E isso deve ser usado a seu favor. Então, qual será que é a melhor forma de responder isso? Eu vou falar por ordem aqui da lista de participantes. Vou falar o nome e aí responde, tá? Porque aí senão fica um monte de gente falando e ninguém entende ninguém. Então, eu vou falar assim, qual seria, por exemplo, a sua resposta, Vitória, para a pergunta tal? Qual seria a sua resposta, Natália, para a pergunta tal? Tá bom? Vai ser de acordo com a minha lista aqui, que tem mostrando aqui de participantes. Pode estar na ordem diferente de vocês, beleza? Então, vamos lá. Tá. Começando pela Bianca. Ah, legal. Ai, que bom. Bianca, primeira pergunta.
Quais são os seus pontos fortes? Não estou perguntando número, não quero saber quantidade. Eu quero saber o que você imagina como os seus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Ai, meu Deus, como eu respondo isso? Bom, eu acho que eu sei trabalhar em equipe, porque eu sei ouvir bastante e também sei expressar as minhas opiniões. E acho que eu consigo entrar em um acordo, em um consenso para trabalhar em equipe. E é isso aí, você vai falar. Beleza, bacana. Diogo, quais são os seus pontos fracos, Diogo? Bom, os meus pontos fracos que eu imagino ser e tenho um pouco mais de certeza são a, um pouco de falta de atenção, às vezes, em alguns casos, mas ainda estou em desenvolvimento nisso e pretendo melhorar e tornar isso um ponto mais forte do que fraco. Legal. Natália, Eu, fala para mim, como você se imagina daqui a 5 anos? Como você se imagina estar daqui a 5 anos? com um emprego perfeito, não perfeito, no caso, um emprego bom, que eu queira atuar na área, né? E também formada no que eu quero, né? No caso, que é direito. E eu queria ser delegada também. E aí, eu queria ver se eu queria me formar Legal. no emprego que eu quero. Bacana, legal. Vitória, por que Oi. você quer trabalhar nessa empresa? Essa empresa é do quê? Calma. Empresa de administração. Tá bom. Ó, eu quero trabalhar nessa empresa de administração por causa que Melhor, eu quero Vitória. ter... Por que você quer trabalhar na UNET? Ah, na UNET? Tá bom. Ó, se eu fosse trabalhar na UNET, eu ia gostar de ser professora de inglês, por conta que eu me interesso muito nessa área e eu consigo explicar as coisas para as pessoas muito bem e eu crio amizade super fácil. Legal, legal. Franklin, por que eu deveria te contratar para trabalhar aqui na UNET? Porque eu sou um cara muito esforçado, comunicativo e com certeza eu ia levar muitos clientes aí para a UNET. Legal, legal. Israel. Tem o poder de persuasão. Oi. É verdade, tem mesmo, tem mesmo. Pela sua resposta que você deu, tem mesmo. Israel, como você lida com pressões? Não entendi. Como você lida com trabalho sob pressão? Sobre pressão? É. Eu acho que eu me lido melhor sobre o trabalho com pressão do que, tipo, o patrão fala, não, só faz isso e já era. Eu acho que eu me lido melhor com pressão do que deixar eu fazer o que eu quiser. Por que você acha isso? Não sei. Mas eu acho que eu sou assim, aí eu já não sei te responder. Tudo bem, tudo bem. Bom, galera, vocês deram respostas apropriadas, né? Poderia ser um pouco melhor, obviamente, tá? Bianca, sua resposta foi bem interessante, bem exemplar. Natália também, tá? Também foi uma resposta boa para dar numa entrevista. Assim como todos vocês, tá? Só toma um pouco de cuidado na hora de justificar, tá? Justifique a resposta que você aplicou. Seja um ponto positivo, seja um ponto negativo, seja como você pensa daqui a 5 anos, por que você se imagina desse jeito? Como você está fazendo para chegar até lá? O que você fez já para chegar daqui até lá nos 5 anos? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Dê um motivo real. Qual seria a sua funcionalidade? O quão você seria útil para a empresa? Tá? Mostre isso na hora de responder. Isso é importantíssimo. Você mostrar que você vai ser realmente útil para a empresa, se a empresa contratar você, tá? E na parte de pressões, Israel, tenta buscar uma informação completa, tá? Por que você acha que você se lida melhor com pressão do que se deixar mais à vontade, tá? Inclusive, essa resposta, né, essa pergunta de lidar sob pressão é muito usada
muito, muito, muito mesmo, principalmente no setor de comércio, né? Na hora de vender produtos, ou na hora que você tem que trabalhar sobre demanda muito alta, e é muito questionada essa informação para você, porque realmente você vai lidar com pressão o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai lidar com pressão, tá? Então, fiquem muito atentos, tá? Nessas perguntas, nessas respostas também, porque afinal de contas, né? Pode se tornar ou a sua porta de entrada ou a sua porta de saída no meio da entrevista. Só por essas perguntas, tá? Então, sejam muito atentos, beleza? Vou dar uma pausa aqui agora na gravação e a gente já volta.